Então, a gente vai mostrar isso mais de perto, tá? Então, a nossa tentativa aqui é demonstrar o seguinte, tá? Quando eu olho para as duas curetas, elas são bastante parecidas, tá? Só que eu tenho que verificar que na minha cureta do tipo Grace, que é essa aqui, eu tenho, nesse lado dela, eu não tenho ângulo de corte. Então, eu não consigo verificar um ângulo de corte. Já aqui, eu consigo ver que eu tenho uma superfície que ela foi afiada, então eu tenho um ângulo de corte. Quando eu vou virando elas, ó, eu vou verificando que nesse lado aqui eu já tenho uma superfície que tem um ângulo de corte, e aqui também, ó, eu tenho um ângulo de corte. Isso vai diferenciar, então, uma cureta do tipo Grace para a cureta do tipo Macau. A Macau, ela tem ângulo de corte nos dois lados, e a Grace, ela só tem ângulo de corte em um único lado. Vamos lá, ó, de novo, ó. Vocês conseguem perceber, olha só, até por brilho ali desse ângulo de corte, ó. Ali é a região onde ela foi afiada. E no outro lado, ó lá, afiado. E aqui a gente não tem um ângulo afiado, mesmo ela apresentando um brilho, é um ângulo que está arredondado, tá? Então essa é a grande diferença das curetas do tipo Grace para as curetas do tipo Macau. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre as curetas do tipo Macau primeiro, tá? Eu tenho duas curetas do tipo Macau, vou tirar essa Grace daqui. E as duas curetas do tipo Macau, elas apresentam, ó, ângulo de corte, ó, tem corte de um lado, tem corte do outro lado. Então, eu tenho dois ângulos de corte, e aí tanto faz o lado que eu pegar, e ela vai ter ali, então, escrito, ó, Macau, tá? A 1314 e a 1718, essas que estão na lista de vocês, tá? Essas curetas, elas apresentam os dois ângulos, em virtude de elas serem chamadas também de curetas universais. Então, as curetas periodontais, elas do tipo Macau, elas são curetas universais. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, com uma única cureta, eu posso raspar regiões chamadas regiões anteriores, tá? Então, eu posso raspar regiões anteriores, tá? E regiões posteriores, tá? Então, com uma única cureta, eu vou conseguir ter acesso a diversas regiões, distal, vestibular, lingual. Então, eu vou trocando a região de trabalho e a cureta, ela permanece a mesma, simplesmente a gente acaba girando só para melhorar o ângulo de contato entre a ponta e a ponta ativa do instrumental e o elemento dentário, a raiz, né? Nesse caso, se a gente for observar esse instrumento, eu tenho uma das pontas que ela vai para um lado e a outra ponta ela vai para o outro lado, tá? E normalmente os instrumentos a gente vai acabar raspando com um dos lados, e se a gente identifica que está com dificuldade de fazer essa raspagem, eu giro ela, faço um movimento de giro, e trocando o ângulo de contato, às vezes eu consigo raspar. Então, normalmente, um ângulo é indicado para vestibular, e esse mesmo ângulo, se tu tentar raspar a lingual, tu não vai ter uma eficiência de raspagem. Então, normalmente, tu gira, e aí esse outro ângulo, que seria para o outro lado, você consegue raspar a lingual. Já, por exemplo, se você estiver raspando um dente 16, vamos elucidar isso melhor, e esse ângulo é da lingual, você levar ela para a lingual do 26, pode ser que aquele ângulo ali você não consiga raspar direito. Então, provavelmente esse que você estava raspando a lingual do
26, quando você levar pro 16, você vai ter que girar para poder raspar melhor ali igual no 16, tá? Então, tudo depende, então, desse giro que você vai ficar dando, tá, com o seu instrumental e aplicando, então, o movimento e dedo de apoio. A gente vai conversar sobre esses movimentos agora mais adiante. Ainda falando ainda sobre os instrumentais do tipo Macau ou qualquer uma das curetas, a gente tem algumas partes do instrumento. Quais são essas partes? A gente tem o cabo, tá? Com a sua rugosidade para a gente poder aprender. A gente tem uma haste chamada haste intermediária e a gente tem a ponta ativa do instrumental com o seu ângulo apropriado de acordo com a região de trabalho que esse instrumento está, ele foi desenvolvido para atuar, tá? Nesse caso se trata de uma Macau. Macau é um instrumento universal, ou seja, ele não tem nenhuma região específica que ele deva trabalhar, ele pode trabalhar em todas as regiões. Preferencialmente, como ele tem ângulo de corte nos dois lados, como a gente já vinha conversando, a gente vai ter preferência para utilizar instrumentos do tipo Macau para remoção de cálculo supragengival, ou seja, aquele que está acima do nível gengival e não abaixo do nível gengival, que seria o subgengival. Porque em cálculo subgengival não é tão interessante que eu use curetas do tipo Macau? Porque como ela tem ângulo de corte nos dois lados, quando eu entro com o instrumento, eu vou colocar aqui meu manequim. Quando eu entro com o meu instrumento, o que eu vou estar ocasionando? Eu vou estar ocasionando uma raspagem em contato com a superfície dentária, mas ao mesmo tempo uma laceração de tecido em contato com a superfície do periodonto ali, a superfície gengival, tá? Então, não seria um instrumento correto para raspagem subgengival, tá? Então, idealmente, ela seria mais para raspagem supragengival, tudo que você tiver fora do sulco.